Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Química. Na aula de hoje nós veremos a nossa segunda função inorgânica, que são as bases. Pessoal, então as bases elas apresentam algumas características peculiares. Então, por exemplo, elas têm aquele gosto adstringente, aquele gosto que parece que trava na língua, como, por exemplo, quando nós vamos comer uma fruta que já está verde, que ainda está verde, na verdade. Então aquilo ali é um gosto básico, aquele gosto que trava na língua. Mas sempre muito cuidado, pessoal. Não vão sair por aí experimentando as bases no laboratório para ver se elas realmente têm gosto adstringente, porque várias bases elas são corrosivas, aí podem fazer muito mal, levar aí a sérios problemas de saúde. Então é claro que nós veremos aqui que há outras formas, outros indicadores das bases. E hoje nós começaremos vendo qual a definição que Arrhenius deu para as bases. Vamos começar então vendo a definição de base de Arrhenius. Para Arrhenius, então, as bases são compostos que, por dissociação iônica, liberam como íon negativo apenas o ânion hidróxido, o OH-, que nós também podemos chamar de hidroxila. Então, pessoal, se os ácidos eram aqueles compostos que ionizavam, portanto eram compostos moleculares formados por ligações covalentes, as bases agora elas vão dissociar. Então, em regra, em geral, as bases serão compostos iônicos, que em água elas vão então dissociar, produzindo como único ânion o OH-. Os ácidos, eles ionizavam e liberavam, produziam um único cátion, que era o H+. As bases agora, segundo Arrhenius, em solução aquosa, elas vão dissociar e vão produzir como único ânion o OH-. Vamos ver aqui alguns exemplos, pessoal. Olha só o NaOH, que ele vai então dissociar, formando o Na+, mais o OH- como único ânion. Veja, como nós falamos em dissociação iônica, essas cargas já existiam antes da água vir aqui e separar esses íons. Quer dizer que o sódio já havia doado seu elétron para o hidróxido ou para a hidroxila, e essas cargas, então, é que mantinham esse composto unido. Olha só mais um exemplo, CaOH2, também em água, vai dissociar, liberando o cátion Ca2+, mais duas hidroxilas ou dois hidróxidos. Olha o AlOH3, também vai dissociar, liberando o Al3+, mais três hidroxilas, 3OH-. Eu quero chamar a atenção para vocês, pessoal, para as cargas aqui. Olha só, nós temos que o somatório das cargas tem que sempre dar zero. Então eu tinha um Na+, um OH-. Então o NaOH era um composto neutro, já que a carga negativa do hidróxido neutralizava a carga positiva do sódio. Agora olha só, no caso aqui do cálcio. O cálcio, que é do grupo 2, ele tende então a formar cátions com duas cargas positivas, ele tende a perder dois elétrons. E é isso que acontece. Mas como cada hidroxila ganha apenas um elétron, nós teremos então duas hidroxilas para neutralizar as duas cargas positivas do íon cálcio. A mesma coisa o alumínio, lá do grupo 13. Ele ioniza, perdendo 3 elétrons e ficando, portanto, com 3 cargas positivas. Cada hidroxila só vai absorver um único elétron, então nós precisaremos de 3 hidróxidos ou de 3 hidroxilas para neutralizar as 3 cargas positivas do alumínio. Então, pessoal, nós podemos deduzir a fórmula das bases de acordo com os cátions que são formados pelos metais. Claro, se nós estamos falando aqui de compostos iônicos, em regra, com apenas uma exceção importante, nós teremos as bases sendo formadas por um metal mais o hidróxido ou a hidroxila. E aí, se nós soubermos qual é a carga desse metal, nós saberemos quantas hidroxilas serão necessárias para neutralizar as cargas positivas do metal, que sempre oxida, que sempre dá elétrons. E como eu disse para vocês, a única base que não é formada por metal é o NH4OH, o hidróxido de amônio,
que nós vamos estudar então, sabendo que em água ela vai liberar o NH4+, mais um OH-, já que nós temos apenas uma carga positiva para ser neutralizada. Vamos falar um pouquinho agora sobre a classificação das bases. A primeira classificação que nós veremos vai ser de acordo com o número de hidróxidos ou de hidroxilas. E aí nós teremos as monobases, que são aquelas que possuem apenas um hidróxido ou uma hidroxila. É o caso, por exemplo, do NaOH, do NH4OH. Veja, eu só preciso de um hidróxido, de uma hidroxila, para neutralizar aqui esses cátions que são formados aqui por um metal alcalino, o sódio, e também aqui pelo amônio, um cátion monovalente. Eu tenho as dibases, que são aquelas que possuem duas hidroxilas, como por exemplo o CaOH2 e o ferro OH2. Então nós já sabemos que se nós descruzarmos essa carga, o ferro aqui vai ter carga mais 2, assim como o cálcio também, carga mais 2. E é claro que como aqui nós temos o índice de atomicidade tanto para o cálcio quanto para o ferro de 1, nós sabemos que cada hidroxila apresenta carga menos 1. Então, pelo cruzamento das cargas, nós podemos montar a fórmula aqui das bases. Além disso, nós temos as tribases, que vocês já imaginam, são aquelas que possuem 3 hidroxilas. É o caso do AlOH3 e do FeOH3 também. Vimos aqui já que o ferro é capaz de formar duas bases, já falaremos melhor sobre isso. O que nós podemos ter a certeza é que esse ferro aqui vai ter carga mais 3, já que nós precisamos de 3 cargas negativas, de 3 hidroxilas para neutralizá-lo, assim como o alumínio, também aqui com carga mais 3. Nós temos, por último, as tetrabases, que são aquelas que possuem 4 hidroxilas, como aqui o SnOH4, o hidróxido de estanho, ou o PbOH4, o hidróxido de chumbo. A segunda classificação que nós veremos é de acordo com o grau de dissociação. Lembram-se, quando nós falamos do grau de ionização para os ácidos, era o número de moléculas que ionizavam do total de moléculas dissolvidas. Mas aqui nós não estamos falando de ionização, nós estamos falando de dissociação, que é quando a água consegue separar aquelas cargas que já existiam anteriormente. Nesse caso, então, nós teremos o número de íons ou de fórmulas que vão ser dissociadas, separadas, pelo número de fórmulas que foram adicionadas na solução. Então, o alfa aqui é o número de unidades de fórmulas dissociadas dividido pelo número de unidades adicionadas ao meio aquoso que vai atuar como solvente. Nesse caso, nós teremos as bases fortes, que são aquelas que têm o alfa praticamente igual a 100%, que vão dissociar quase todos os seus íons em solução. É o caso, por exemplo, das bases do grupo 1, ou da família 1A, dos metais alcalinos, como o NaOH, que, olha só, ele dissocia 95% dos seus íons. Ou o KOH, o hidróxido de potássio, também, que tem um alto grau de dissociação. Então, as bases formadas com os metais alcalinos serão sempre bases fortes. Assim como as bases do grupo 2, como, por exemplo, aqui o hidróxido de cálcio, o hidróxido de bário, também terão um alfa muito alto e vão, então, dissociar muito, liberando muito OH- em solução. Mas aqui no caso do grupo 2, dos metais alcalino-terrosos, nós temos duas exceções que formarão bases fracas. Essas exceções, então, são o magnésio e o berílio, que vão dissociar pouco, já que são pouco solúveis em água e por isso formarão bases fracas. Assim, as bases fracas agora são aquelas que possuem um alfa menor do que 5%, que dissociam pouco em meio aquoso. É o caso, por exemplo, do hidróxido de amônio. Olha só, ele apresenta um grau de dissociação, apenas 1,5% das unidades adicionadas vão dissociar, liberando o OH-. A mesma coisa, como nós acabamos de ver, aquelas duas exceções da família 2A do grupo 2, o magnésio e o berílio. E além deles,
todos os demais, as demais bases metálicas, com exceção as bases dos grupos 1 e 2, todas elas serão bases fracas. Então, pessoal, nós temos que ter em mente o seguinte: as bases fortes são aquelas formadas pelos elementos do grupo 1, dos metais alcalinos, e pelos elementos do grupo 2, dos metais alcalino terrosos. E aqui com duas exceções, o berílio e o magnésio, que formam bases fracas. Então, grupo 1 e grupo 2, com exceção do berílio e do magnésio, são bases fortes. As demais, todas as outras bases metálicas e o hidróxido de amônio são sempre bases fracas. Quer dizer, liberam pouco OH- em solução aquosa. Vamos ver agora a nossa terceira classificação, que vai levar em consideração a solubilidade em água. Então nós teremos aqui as bases solúveis, que serão os hidróxidos dos metais alcalinos do grupo 1, além do hidróxido de amônio. Então, por exemplo, o hidróxido de lítio, o hidróxido de sódio, o hidróxido de potássio, todos do grupo 1, além do hidróxido de amônio, serão bases solúveis. Nós temos também as bases pouco solúveis, que são os hidróxidos dos metais alcalino-terrosos, aqueles hidróxidos, então, do grupo 2. É o caso do hidróxido de cálcio, do hidróxido de bário, por exemplo. E nós temos também aquelas que são praticamente insolúveis, que serão todas as demais. Então veja, pessoal, que a força das bases está intimamente relacionada com a solubilidade dessas bases na água. Então, quanto mais solúveis em regra, maior será a dissociação. Nós teremos, claro, algumas exceções, como no caso aqui do hidróxido de amônio, que é muito solúvel, mas que dissocia pouco. Mas, em geral, as bases fortes são aquelas que dissociam muito, como aqui principalmente os metais alcalinos, e aquelas que são pouco solúveis, mas que dissociam muito, que são as do grupo 2, dos metais alcalino-terrosos. Vamos aprender agora, pessoal, a dar nome nas bases, que é muito mais fácil do que dar nome nos ácidos. Olha só, quando o elemento forma apenas uma base, nós simplesmente vamos utilizar aqui o hidróxido de mais o nome do elemento. Bem fácil. Olha o caso aqui do NaOH. O elemento aqui que está ligado à hidroxila é o sódio. Então esse é o hidróxido de sódio. Olha o KOH. O elemento ligado à hidroxila aqui é o potássio. Esse é, claro, o hidróxido de potássio. Olha o CaOH2, é o cálcio ligado agora a duas hidroxilas. Nós temos aqui o hidróxido de cálcio. E o MgOH2 é o magnésio ligado às hidroxilas, o hidróxido de magnésio. Quando nós temos o alumínio, nós teremos então o hidróxido de alumínio. E o amônio ligado à hidroxila forma o hidróxido de amônio. Bem simples então dar nomes às bases. Mas e quando o elemento forma mais de uma base? Quando o elemento forma agora duas bases distintas? Nesse caso, nós também vamos dar hidróxido de mais o nome do elemento, e aí nós vamos ter duas opções. Aquelas bases em que o elemento apresenta o maior NOx, nós vamos dar a terminação ico, e nós vamos usar a terminação oso quando o elemento tiver o NOx menor. Olha o caso aqui do FeOH3. O FeOH3, nesse caso, o NOx do ferro é mais 3, já que nós precisamos de 3 hidroxilas, cada uma com uma carga negativa, para neutralizar as 3 cargas positivas do ferro. Aqui, o NOx do ferro é máximo. Nesse caso, então, com NOx grande, nós vamos dar o nome aqui de hidróxido férrico ou então hidróxido de ferro 3. Vamos colocar em algarismos romanos aqui a carga, o NOx do ferro, nessa base. Então, hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, já que aqui nós temos o NOx maior. Quando eu tenho o FeOH2, olha só, eu só precisei de 2 cargas negativas, quer dizer que o ferro aqui apresenta 2 cargas positivas, NOx mais 2, portanto menor do que aqui no FeOH3. Então esse será o hidróxido ferroso, ou se preferirem, o hidróxido de ferro 2, já que 2 é a carga, é o NOx do ferro nessa base.
Mas fiquem tranquilos, pessoal, são poucos os elementos que vão formar duas bases. Especialmente, são poucos os elementos que formam duas bases que são importantes para nós. E eu vou mostrar para vocês quais são eles, e aí vocês podem ficar bem tranquilos para resolver as questões de prova. Pessoal, nós temos apenas que lembrar desses elementos aqui. O cobre e o mercúrio, eles formam bases com NOx mais 1 e mais 2. Então vocês já sabem que quando nós tivermos o NOx mais 1, nós vamos colocar o algarismo romano 1, ou então nós vamos colocar a terminação oso, e com NOx mais 2, a terminação ico. Já o ferro, o níquel e o cobre, eles podem ter NOx mais 2 e mais 3, sendo mais 2, é claro, então, terminação oso, e mais 3, terminação ico, ou se preferirem, podemos usar também os algarismos romanos. Olha aqui o HgOH. Aqui, pessoal, nós precisamos de apenas uma hidroxila, quer dizer que o NOx do mercúrio aqui é mais 1. Como ele pode formar bases com NOx mais 1 ou mais 2, ele então está no seu NOx menor. Esse daqui será o hidróxido mercurioso ou hidróxido de mercúrio 1. Já o HgOH2, nesse caso o mercúrio apresenta NOx mais 2, vai ser, portanto, o hidróxido mercúrico ou hidróxido de mercúrio 2. Com isso, pessoal, podemos passar aqui para a nossa questão. As reações ácido-base são reações importantes pelas suas inúmeras aplicações. Por exemplo, pessoas que sofrem com acidez estomacal são beneficiadas diariamente por este tipo de reação química. Evidentemente, excessos podem ser prejudiciais. Várias preparações farmacêuticas de antiácidos incluem as bases hidróxido de magnésio e hidróxido de alumínio para diminuir o excesso de ácido clorídrico no estômago. Baseado nesse texto, responda: dê a fórmula química de todos os compostos inorgânicos citados no texto. Então eu trouxe apenas os compostos citados no texto para facilitar aqui a resolução. Olha só, o hidróxido de magnésio. Pessoal, o magnésio ele é do grupo 2. Então o magnésio, Mg, ele vai ter duas cargas positivas, vai formar cátions bivalentes nas ligações químicas, já que ele tende a perder os seus 2 elétrons na última camada. Lembram-se, todos os elementos do grupo 2 apresentam apenas 2 elétrons na última camada e apresentam então a tendência a perder esses 2 elétrons, formando então cátions bivalentes. E aí nós sabemos que a hidroxila, o hidróxido, tem sempre carga menos 1. Quando nós fazemos aqui o cruzamento das cargas, nós temos a fórmula química do elemento, que será, portanto, o Mg1OH2. Aqui nós temos já o hidróxido de magnésio. Vamos ver agora o hidróxido de alumínio. Pessoal, o alumínio lá do grupo 13, ou da família 3A, apresenta 3 elétrons na sua última camada e tende a perder esses 3 elétrons, formando então cátions trivalentes, o Al3+. Então, quando nós tivermos o alumínio, nós teremos o Al3+, ligados à hidroxila, ao OH-. Fazendo o cruzamento aqui das cargas, nós chegaremos então ao AlOH3. Esse daqui é o hidróxido de alumínio. E por último, pessoal, ele nos pede aqui o ácido clorídrico. Nós estudamos detalhadamente os ácidos. O ácido clorídrico é um hidrácido, é o HCl. Pronto, temos aqui então todos os nossos compostos: hidróxido de magnésio, hidróxido de alumínio e o HCl, o ácido clorídrico. E a letra B nos pergunta se as soluções aquosas desses compostos conduzem eletricidade e pede para nós justificarmos. Sim, né, pessoal? Aqui nós vimos que nós temos 2 bases e um ácido, e a solução aquosa, então, desses compostos apresentará
íons livres para realizar o transporte de cargas. No caso das bases, nós sabemos que as bases vão sempre dissociar, liberando os íons OH- e mais um cátion. A mesma coisa os ácidos também agora vão ionizar e vão liberar o H+, além de um ânion. Então nós teremos sim íons, cargas livres na solução para realizar o transporte de carga. Então aqui todos esses compostos formam soluções eletrolíticas. Então, soluções aquosas desses compostos conduzem eletricidade? Sim, conduzem sim. Justifique. Por quê? Há íons livres para o transporte da corrente elétrica. Com isso, pessoal, nós vimos muita coisa já sobre as bases, bem mais tranquilo do que os ácidos, não é verdade? Então vimos a nomenclatura e a classificação das bases, além de, é claro, a definição de base segundo Arrhenius. Um forte abraço a todos, vejo vocês na próxima aula.